E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Sobre ele e tal. Então defende, 3D, defende a Varginha aqui. Eu quero que tu venda a ideia pra gente de que isso aqui não é tão piada assim quanto parece. Por favor. Senta que lá vem história. Cara, então vamos lá. Varginha aconteceu dia 20 de janeiro de 96. No dia 19 de janeiro de 1996, um satélite espião dos Estados Unidos enviou uma mensagem pro NORAD, que é uma base militar de radares que tem perto do Canadá, entre os Estados Unidos e o Canadá. Mandou uma mensagem dizendo: acabou de dar entrada na atmosfera um objeto não identificado. Na verdade, eles chamaram de UAP, né? Que é Unidentified Aerial Phenomena. Acabou de dar entrada um UAP. Precisamos que vocês monitorem. E aí esse radar de NORAD, que é um radar espião, na verdade, enfim, isso aí, a parte do espião não é que é espionagem escondida, é um nome do radar, né? A função desse radar é pegar justamente aeronaves que estão cruzando espaços aéreos não permitidos. E aí esse radar identificou um objeto que estava indo em direção ali àquela região onde fica Varginha, que é o centro-sul ali, vamos dizer ali, o centro-sul de Minas Gerais ali, identificou que esse objeto estava indo em alta velocidade. Isso foi na madrugada de 19 para 20. E aí, eles entraram em contato com a base aérea de Três Corações. Na verdade, entraram em contato com o governo brasileiro, que entrou em contato com a base aérea de Três Corações. E isso acionou uma operação militar secreta, né, entre aspas, secreta na época. Hoje em dia, a gente sabe que essa operação militar realmente aconteceu. E a 1h do dia 20 de janeiro, esse objeto começou a ser visto não só pelos militares brasileiros, mas como pelos civis lá em Varginha. Então, assim, isso tudo tem documentos sobre isso. Agora, o que aconteceu desse avistamento pra frente, aí são depoimentos de civis, apenas civis. Mas a parte toda militar, ela existe, ela é documentada e é falada em depoimentos, enfim. Essa parte toda pré. Agora, o que aconteceu de 1h da manhã do dia 20 de janeiro de 96 pra frente, aí é a história que a gente sabe. Agora, tu vê que loucura como essa questão da narrativa que a gente tava falando, né? Como ela é montada, pode mudar a imagem que o receptor tem da parada, né? Porque esse dado tão simples que o 3D deu, ele já muda a visão que tu pode ter de Varginha, né? De todo o caso. Porque a partir do momento que existe documentação militar, houve algo que aconteceu um dia antes, tu começa a criar um corpo mais, eu não sei se científico é o termo. É isso. Pelo menos mais denso, né? Tu torna a história mais densa, né? E me parece que, especialmente aqui no Brasil, muito por culpa do SBT e da Record, a gente passou anos e anos vendo, o ET Bilu na TV, tá ligado? Um cara falando com arbusto, umas paradas muito sem noção, né? Mas eu acho que também conversa com a coisa do brasileiro. Cara, o brasileiro faz piada com Covid. Se o nazismo tivesse acontecido no Brasil, a gente faria piada enquanto estava acontecendo, né? Durante nem só o brasileiro. Poxa, o humor judeu, ele é, né, contado nas histórias do Holocausto justamente como parte da maneira como eles lidavam com o horror ali dos campos de concentração. Então acho que é uma coisa de você talvez tentar dar uma aliviada num assunto que é desconfortável, né? Um assunto que coloca em perspectiva o seu ego, a sua vida perante o universo, cara. Porque é isso que o 3D falou. Se você for a fundo, o caso de Varginha fora do Brasil, ele é considerado tipo um Roswell, cara. Ele é uma parada que tem respeitado, muita... né? Ele tem muita... O policial que supostamente capturou o extraterrestre, né, que segurou eles nos braços, ele morreu, brother. E a esposa dele conta que ele chegou em casa e a esposa falou, cara, o que tá acontecendo? Ele falou assim, eu esqueci o nome dela, né? A esposa, cara, a gente achou um ET, eu peguei ele nos meus braços, botei ele no caminhão, eu vou tomar só um banho e eu preciso voltar pra base, porque isso vai mudar a história do planeta, cara. Tipo, isso é um grande achado, não sei o que. Ela falou, que sério, você tá falando maluquice e tal, não sei o que. O cara foi tomar uma chuveirada e voltou pra base. Meu irmão, o cara nunca mais voltou pra casa. Foi enterrado de caixão fechado. Caraca. Eita, tá entendendo? Isso é bizarro, cara. Isso é muito bizarro. É tipo assim, e aí, cara, o que aconteceu com esse maluco? Por que ele contaria isso pra esposa dele? As meninas foram visitadas por homens de preto. É um caso muito interessante.
Não, mas eu não tava ligado desse lance do policial ter morrido e tal. É. Eu sempre considerei o Varginha não tão piada quanto eles falavam, porque sempre envolveu órgãos, tipo assim, pô, estatais que são respeitados, sabe? Os bombeiros e tal, o policial. Exato. Não é só o civil que tá vendo a parada ali, né? Exatamente. E agora com o peso do que o Afonso falou sobre o que foi observado e tal, o policial morrendo, é um caso que realmente gera interesse, né? Diferente do Fogo no Céu, que, assim, não me parece ter muitas informações que podem ser aferidas, né? Esse caso do ET de Varginha é bem mais complexo, né? O cara do Fogo do Céu, vamos dizer que os caras subiram lá, rolou um Brokeback Mountain, entendeu? O nego, porra, saiu trepando. Tô falando sério, vai que aconteceu um trepa-trepa, ou então o cara... Pode ser. Vamos dizer, eu tô criando teorias aqui, Law and Order Style. Meu avô era policial, então eu cresci criando essas paradas com ele. Cara, vamos dizer que, sei lá, rolou uma interação sexual que não foi bem vista, nego enfiou a porrada no cara, deixaram ele nu na floresta, desceram, ficaram com vergonha. Imagina que isso é o quê? Isso foi anos 70, 3D? 75, se eu não me engano. Tipo, os caras podem ter ficado com vergonha do que aconteceu, e o maluco ficou zanzando pela floresta. Mas não acharam ele na floresta. Onde é que ele se meteu? Porra, ele pode ter entrado numa caverna do Rambo lá e ninguém achado ele? Porra, é muito difícil. Mas pode. Então, assim, você não tem realmente, né? Além de... Você só tem testemunhas. Você tem polígrafo. Mas você não tem um corpo de delito que mostre que alguma coisa fora da terra aconteceu com o cara, né? Foi um encontro de desencontros esse caso, porque quando ele foi achado, em vez de entregarem ele para as autoridades, ele ficou, sei lá, e aí que a história fica nebulosa, ninguém sabe se foram 2 horas ou um dia inteiro, mas parece que não entregaram ele, e aí foram, nós vamos te levar num médico. E aí, em vez de levar ele no médico, levou ele pro hipnólogo primeiro. E aí o cara, tipo, em vez de ser examinado, né, fisicamente, foi examinado psicologicamente. Então, tem uma vertente da ufologia que é mais ligada à ciência, né, mesmo, né, a essas coisas de fatos e dados, né, que fala, não, esse cara foi sugestionado, sabe? Porque, pô, na hora que ele foi hipnotizado, você já sugestiona a pessoa a levantar o conhecimento e tal. Mas ele realmente é impressionante por conta das múltiplas testemunhas, né? Exato. E vamos ser sinceros também que, assim, não tô querendo falar mal, mas não é muito bem visto esse lance de hipnose na sociedade, né? Tem muita gente que usa pra tratamentos e tal, mas vamos dizer assim que é mais por lado da pseudociência, né? Então, tipo, já não é muito bem encarado a hipnose. Daí os caras associam isso ainda a um caso de extraterrestre que também não é muito bem encarado pela sociedade, então começa a tirar a credibilidade da coisa, né? Isso aí. Eu discordaria de que não é... Eu defendo bastante a hipnose, eu acho que como qualquer ferramenta tem como você usar ela para o mal e para o bem, né? Mas de qualquer maneira, eu concordo que ela não pode ser uma... A resposta. Uma resposta final, uma prova. Isso é um equívoco que a maioria das pessoas muitas vezes tem em relação a ufólogos, ou quem simplesmente gosta de ufologia, de que é uma coisa baseada em fé. É claro que tem uma coisa da ufologia mística, que beleza, respeito e tal, mas assim, não é uma questão de acreditar. Inclusive, o bacana, eu acho que a boa ufologia, assim como qualquer boa ciência, é feita você querendo provar que aquilo não aconteceu. Isso aí. Você tem que, né? Você tem uma teoria, você fala, cara, deixa eu tentar quebrar essa teoria, pois esse cara mentiu. E o que é esse objeto aqui? Tem alguma coisa que pode fazer esse movimento? Como é que ele quebra as leis da física? E você vai tentando, na verdade, provar que aquilo ali era um balão, um cometa, sei lá, luzes do gases do pântano, caralho. Aí que você encontra os casos mais assustadores. Quando você não consegue por outro ângulo. Como acontece também atualmente, né? E eu sei que é piada, e eu também não acredito nessa teoria, né? Mas a Terra plana se popularizou muito por pessoas que não acreditam no status quo e querem indagar, querem questionar e tal. Eu não concordo com os métodos deles porque eles acabam, depois que eles têm uma prova, eles têm alguma parada que faz sentido, eles tentam dar aquela curva pra dizer, mas não é bem assim e tal. Mas, assim, o cerne da parada, né? A veia que é o questionar as coisas, eu acho interessantíssimo, sabe? De não aceitar as coisas de mão beijada, porque isso faz com que a pessoa tenha interesse em conhecer o assunto, né? Tipo, eu acho que todo mundo que é ufólogo começou meio que duvidando da coisa, querendo conhecer mais sobre, e às vezes acaba se encantando porque descobre que tem muitas coisas que não são explicáveis, né? Exatamente. Sabe que tem um cidadão aqui em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que eu lembro de ir lá com a minha mãe, cara, quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e tinha um japonesinho lá, o seu Liu, inclusive um abraço pro seu Liu, que deve estar morto há pelo menos uns 15 anos, e o seu Liu, ele era um cara que, assim, ele, tipo... Ele dava Hadouken, né? Isso aí, ele dava Hadouken.
Dá uma risadinha só pra me deixar sozinho, né? Cara, o seu Liu, ele era um ufólogo já, sei lá, tipo, há 40 anos ele já tava nessa, sabe? Há muito tempo que ele acredita nisso. E agora que o Miguel comentou que, tipo assim, tu vai descobrindo as histórias e elas começam a ganhar corpo e tudo mais, eu lembro que o seu Liu, ele comentava com a minha mãe, isso há, sei lá, 20 anos, que ufologia era uma parada que as pessoas não queriam que tu tivesse informações dela, sabe? E por isso, muitas vezes, ela virava, inclusive, chacota. Mas ele sempre dizia que quem se interessava por ufologia e começava a pesquisar e a entrar nesse universo, acabava ficando. Mas não por paixão, e sim por ver a quantidade de coisas ocultas e obscuras que existem em todos os casos, sabe? Que parece que sempre estão muito envolvidos com omissão de informações. Qualquer pessoa que é confrontada com um tema, né, ou até com uma evidência sólida ali, ou uma sugestão de que a realidade dela, que ela tá acostumada, que ela tá confortável, não é exatamente aquilo que ela pensava, ela sofre uma dissonância cognitiva imediata, né? São as coisas entrando em conflito dentro da cabeça dela. Então, assim, se ela não tiver uma cabeça boa, se ela não for uma pessoa que trabalha com lógica e responder com a emoção vai ser medo e, como o Iodinha já ensinou, raiva. Então, é deboche, raiva, chamar você de maluco e o caramba, e nem querem saber das informações, né? Tipo, não quero mais saber porque isso me assusta. No fundo é isso. Eu tenho medo de que eu não seja o centro do universo. Então, acho que é por aí que a gente descobre a reação das pessoas. E como o Léo falou, tem muito essa parada de virar chacota, e como também antes falou o 3D, sobre anos 90 ali, 90, 95, teve muitos filmes bizarros retratando esses casos, e mais recentemente também teve no History o Tsoukalos, né? Que é um cara que tinha um programa do Alienígenas do passado. Amigo do 3D. Amigo do... É teu amigo mesmo? Cara, já entrevistei ele tantas vezes que ele já me chamou pra jantar, a gente já jantou junto, já... Caraca, sério isso? Caralho! E tu levou ele lá pra fora pra jantar? Como é que foi o esquema? Foram jantar em Vênus. Foi aqui na Terra mesmo ou saíram fora? Não, foi em São Paulo mesmo. Que em alguns lugares de São Paulo é um bagulho que parece que tem ET lá, de tão bizarro que é, né? Né? Mas tudo bem, o que eu queria dizer é que, tipo assim, o History teve esse lance do alienígena do passado e tal, que é uma parada interessante, assim, eu não vou dizer que eu acredito, mas eu pelo menos me chama bastante atenção pra conhecer mais sobre. Sim. Só que o George Tsoukalos, ele fala sobre as coisas quase que no limiar entre o interessante e a chacota. Porque o que acontece? Ele fala algo que tem um peso científico interessantíssimo, mas aí no próximo episódio ele fala que hot dog é alienígena, entendeu? Que, tipo assim, acaba passando essa pecha de realmente não ser confiável. E o visual dele também não é convidativo, né? Putz, muito. Isso tudo, na verdade, foi tudo pensado pelo History pra essa coisa lúdica de atrair pelo bizarro. Tanto que hoje em dia, os alienígenas do passado de hoje em dia, ele tá mais sério, mais sóbrio na vestimenta, no discurso. Você vê que quando ele vai aos eventos, por exemplo, ele é outra pessoa do cara de 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque a tática foi, vamos pegar pelo bizarro, vamos atrair pelo bizarro, pelo quase o tom de humor, que era mais ou menos o que acontecia nos filmes dos anos 90. Vamos tentar atrair por ali, mas com um discurso que vai ser 90% informativo e 10% galhofa. Sim. Porque a galhofa vai fazer com que a gente viralize ou com que gere debate. Já era a época das redes sociais, então assim, gerava mais conteúdo extra. A galhofa gerava mais conteúdo extra, sacou? Mas agora, se você vê ele hoje em dia, ele tá muito mais sóbrio, tá muito mais sério, tá muito mais científico. Que eu acho que também é uma parada que, como a gente tava falando antes, passa um peso maior, né? De parecer, pelo menos, mais sério a parada de fato, né? Porque senão fica uma piada, né? De fato, é uma parada, tipo... que nem a gente tá falando de vários casos, vários filmes que se inspiram em casos alienígenas, né? Por muito tempo, o cinema utilizou alienígena como recurso narrativo pra criar histórias, né? Então, sei lá, Enigma de Outro Mundo. Não é questionado sobre casos reais e nada disso. Eles só pegam a concepção de um alienígena e brincam com essa ideia pra produzir um filme. Isso acontece com Alien, com Star Wars, com Predador, qualquer outra coisa, né? Mas aí, nesses casos reais, né, que a gente chama reais entre aspas, porque a gente não tem como confirmar, mas que são casos estudados, né? Qual que é, a gente já falou de Varginha, né, mas além dele, qual que é o caso definitivo de alienígena? Que foi adaptado, você quer dizer, pra